Nós estamos aqui nesta manhã para esse estudo da Palavra de Deus. São dois textos que inicialmente estaremos lendo nesta manhã. E o tema de hoje do estudo é o poder da Palavra de Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Então, nós vamos fazer essas duas leituras aqui nesta manhã, e que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Isaías capítulo 55, eu vou estar lendo este texto, e depois vamos estar lendo Hebreus capítulo 4, eu convido para fazer essa leitura, o próprio pastor Nilson vai estar lendo todo o capítulo 4 de Hebreus, e eu vou estar lendo o capítulo 55 de Isaías. 55 de Isaías, capítulo 55. Assim, o profeta Isaías falou a respeito da palavra de Deus. Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Hebreus capítulo 4, pastor Nilson está lendo. Temamos, pois, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo, pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de
todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que restam entrar alguns ainda e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas. Determina outra vez, certo dia, chamando-o hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém. Eu gostaria que o pastor repetisse a leitura do verso 12, e eu chamo a sua atenção para esta a expressão do verso 12 do capítulo 4 de Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isto é a palavra de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o verso 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Como eu disse aos irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é o poder da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Teologicamente falando, a palavra de Deus é o resultado do sopro de Deus na mente de algumas pessoas chamadas para profetizar, proclamar ou escrever o que Deus pensa e quer. O que é a palavra de Deus? Ela é o resultado do sopro de Deus. Aonde? Na minha mente. Para quê? Para que eu profetize, para que eu possa proclamar, para que eu possa escrever. Então, isto significa inspiração, em outras palavras. As pessoas, no passado, elas foram inspiradas por Deus para escrever, para proclamar esta palavra. O que aconteceu? Deus soprou no coração das pessoas aquilo que Ele queria que essas pessoas chamadas proclamassem para aquelas outras pessoas. É simples e não é difícil de entender. Então Deus inspirou essas pessoas. Deus soprou, vou repetir, na alma, no coração, na mente de cada uma pessoa chamada para serem o porta-voz da palavra de Deus. Isto é o que se entende por palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o sopro de Deus. Deus soprou. Deus soprou no seu coração esta palavra que você está ouvindo,
para que você possa entender esta palavra. Em um dos textos básicos da mensagem de hoje, do estudo de hoje, em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, ela é cortante. Meus irmãos, ela é viva pelo fato de ser reveladora do caminho que nós precisamos seguir. Isso não há como ser diferente. Ela nos aponta o caminho para sairmos do conflito existente entre a natureza humana com a sua nova natureza, com o seu novo nascimento. Então, isto é o efeito da palavra de Deus em cada coração. Quando nós nascemos de novo, nós adquirimos uma nova vida em Cristo. E esta palavra vai nos apontar o caminho para que nós possamos seguir. O escritor adverte aos seus leitores que tivessem cuidado para não cair no mesmo erro da desobediência, como no início do capítulo 4 de Hebreus é mencionado. Ela é eficaz, ela produz o efeito esperado. Então isso é que significa a palavra de Deus, ela é eficaz, ela produz o efeito na nossa vida. É uma pena que muitas pessoas podiam estar aqui nesta manhã, estudando, aprendendo isso, porque de fato é um seminário que nós estamos tendo aqui nessas manhãs de domingo, ao estudarmos a palavra de Deus. Então, o Senhor está nos exortando a ter cuidado para não cair naqueles erros daquelas pessoas, porque a palavra de Deus, ela produz esse efeito. Ela não falha, a palavra de Deus é infalível. Isaías 55:11 diz, ela é cortante. Significa que a palavra de Deus, ela é afiada. Não existe nenhuma pessoa que vai resistir ou que possa resistir à ação da palavra de Deus quando ela é dirigida a uma pessoa. Porque ela corta, ela traz revelação. Ela pode identificar, sabe o quê? Os segredos do meu coração. Já pensou nisto? A palavra de Deus pode identificar os segredos do meu coração. Eu tenho, é possível. Quem é que não tem um segredo? Deus é capaz de trazer a revelação através da sua palavra. Meus irmãos, não apenas ela traz a revelação destes segredos, mas ela pode, ao identificar, ela pode condenar ou salvar de acordo com a sua atitude, a sua resposta em relação ao apelo da palavra de Deus. Meus irmãos, isso implica em nós viver ou fazer as coisas que Deus requer através da sua palavra. Não há como ser diferente. Nós precisamos pensar nisso seriamente. Louvado seja Deus. Dito essas coisas, a título de introdução, eu quero apresentar para vocês também nesta manhã alguns fatos que revelam o poder da palavra de Deus, e a palavra vai ficar assim aberta. Se você quiser fazer alguma pergunta dentro do assunto, pode fazer, e a gente vai estar caminhando aqui nesse tema que é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, primeiro ponto que eu quero discutir e conversar com vocês, ela é poderosa para salvar o que crê. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar aquele que crê. Eu gostaria que o pastor Gonzaga lesse Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar. Ela tem este poder para salvar aquele que crê. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Esses dois versículos de Marcos 15.
Marcos 16, obrigado. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Repete o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. Então a palavra de Deus ela é poderosa para salvar, porque prega o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é Jesus. O que é a palavra? A palavra é Jesus. Então quando nós cremos na palavra, que é a pessoa de Jesus, a palavra se transformou, ela encarnou, ela tornou-se pessoa. Esta palavra, quando nós cremos nela, nós somos salvos. Gênesis capítulo 1, versos 23. Gênesis capítulo 1, versos 23. Patrícia pode ler. Gênesis 1, 23. E foi tarde e manhã do quinto dia. Amém. Vai para o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até o 28. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Repete o 23. E foi tarde e amanhã do quinto dia. Amém. No Gênesis, onde registra a criação. Vocês sabem o que Deus usou para criar? Deus usou a palavra. Haja isto, haja aquilo. Então a palavra de Deus ela é poderosa para criar. A palavra de Deus que foi poderosa para criar, ela é poderosa para salvar aquele que crê na palavra. Então isto é o poder da palavra de Deus. Deus tem todo o poder. Meus irmãos, sobre a salvação do homem, seria bom voltar e ver algo na criação, como eu disse. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra. No entanto, no caso do homem, Deus dá uma pausa na palavra, mas muda a maneira de criar e diz: vamos fazer o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Você é uma pessoa que representa a coroa da criação de Deus. Você já pensou da importância que Deus deu para você? Jesus mesmo chegou a dizer que a alma do homem vale mais, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tanta preciosidade é a pessoa do homem que Deus criou. E quando eu falo homem, está incluído o homem e a mulher. É assim que funcionam as coisas. O homem foi dotado com alguns dos atributos, não de todos, de Deus. Atributos possíveis de serem transferidos. Isso Deus fez para o homem. Tem o poder de ser transmitidos. Deus tinha na sua mente um ser com o qual ele poderia ter um diálogo, que ele pudesse conversar com aquela pessoa, que era idêntica em muitos aspectos a ele. Nós somos parecidos com Deus. Já pensou nisso?
Porque Ele nos fez de acordo com a sua semelhança. Então, nós somos parecidos com Deus. E o Satanás, eu disse isso para o pastor, não sei se foi o pastor Simon que eu disse essa semana, que Deus é intocável. Não há como tocar em Deus, mas o Satanás, muito esperto, não podendo tocar em Deus, ele toca na semelhança de Deus, na criação primária de Deus, a mais importante, toca no homem. Por isso nós precisamos estar atentos, porque o Satanás está aí querendo tocar em Deus e não pode, ele toca na gente, que somos parecidos com ele. É muito sério isto, e nós precisamos pensar nisto. Meus irmãos, então, podia ter essa conversa. Gênesis 3, versos 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9. Amém. O Jerry vai estar lendo este texto para nós. Gênesis 3, 8 e 9. Pega o... E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Verso 9 também, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então Deus, naquela época que criou o homem, mantinha uma conversação com a sua criação. E Deus quer restaurar esta conversação. Como é que Ele restaura esta conversação? Através do sopro da sua palavra no nosso coração agora. Porque antes era uma conversa assim, presente. Deus ali mantinha uma conversação, tinha um plano. Meus irmãos, Deus é onisciente e sabedor da queda, falei recentemente aqui, do homem. Já tinha preparado um plano para a salvação. Iria usar este plano para salvar os que haveriam de crer no Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Está escrito em Apocalipse 13, 8, que diz assim: adoraram todos os que habitam sobre a face da terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21. Simone pode estar lendo. 1 Pedro 1, tem duas Simones, mas o pastor já passou para da frente, está bom. Amém. 1 Pedro 1, 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Isto fala a respeito do poder de Deus, da sua palavra em salvar, que revela que a obra já tinha sido feita antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A salvação eterna existe. Agora só depende da reação daquele que toma uma atitude em relação à palavra que está sendo proclamada. Qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus? A proclamação está sendo feita. Cabe a mim, cabe a cada um de nós tomar a decisão de aceitar aquilo que Deus tem feito para a nossa vida. Então, o primeiro aspecto da palavra de Deus é que ela é poderosa para salvar. Segundo lugar,
A palavra de Deus é poderosa para correção. Ela corrige. Ela não apenas só salva, mas ela corrige. Ela nos chama a atenção. Ela nos exorta. Ela fala, às vezes, de maneira severa ao nosso coração. Nós precisamos ter atenção para isso. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17, o André vai estar lendo. 2 Timóteo, capítulo 3, 15 a 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, 15 a 17. Enquanto ele está preparando para a leitura, se você tem alguma pergunta para fazer, pode fazer. Pode. Um momentinho só, agora já ficou. Vai lá então. 1 Timóteo 3, 15 a 17. E que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Verso 18. A 17 tá bom, tem. Então nós estamos vendo aí o que é a palavra de Deus. Ela corrige aquele homem que aceitou, foi salvo, e está falando claramente sobre esse assunto, porque Deus quer que a gente seja purificado, santo, para agradar a Ele. Sim, meu irmão, pode... Não é pergunta, é só um versículo aqui. Sim. Como Jesus deixou. Sim, pode falar. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Que Deus. texto maravilhoso, né? Encaixa perfeitamente dentro do assunto que nós estamos tratando. Se nós erramos, é porque não conhecemos. E quando conhecemos e erramos, você sabe o que acontece? Não resta sacrifício. Não é sério? Não resta sacrifício. Se eu conheço e erro, e permaneço, e vivo, não resta sacrifício. É o que está escrito na palavra de Deus. Isso é muito sério. Muito bem, Jeremias, capítulo 23, 22. A outra Simone vai estar lendo agora. 23, 22, Jeremias. Jeremias, capítulo 23, versos 22. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Amém. Eu coloquei uma pergunta. A pergunta que eu coloquei aqui é o seguinte: que método seria usado por Deus para corrigir através da sua palavra? Como é que ele ia fazer através da palavra? Deus tem uma maneira. Você está dirigindo e você está sendo conduzido a uma estrada. O que existe nas estradas? Sinalização. Nós podemos chamar isso de avisos, de sinalizações. Nós precisamos pôr atenção nos avisos que a palavra de Deus dá para nós. A maneira de Deus nos corrigir é nos avisando quando nós estamos caminhando. Olha, você passou dos 55 e você continua acima dos 55, você pecou. Precisamos pensar nisto. Às vezes nós pensamos no adultério, nós pensamos no assassinato, na mentira, e nós não pensamos nas coisas corriqueiras da vida, que estão contrárias à palavra de Deus. Se acontecer um acidente com você, em alta velocidade, não queira pedir a Deus para te proteger. Se você pôs no carro na estrada e pôs a 120 milhas, você está procurando a morte. Então temos que ter cuidado com aquilo que a palavra de Deus nos avisa. Meus irmãos,
ela avisa a gente para arrepender, pois quando não, ela diz o texto que virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, da minha palavra. A palavra de Deus, em terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção, a palavra de Deus é poderosa para revelar, como já foi dito aqui, os segredos do coração. Hebreus 4, 12, 13, já foi lido, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Então nós precisamos pensar muito nisso seriamente. Oh, caiu. Caiu aqui, mas está no lugar. Isso acontece. Muito bem. A palavra de Deus é afiada. Ela nos põe a descoberto, diante dos olhos de Deus. Por isto, temos que saber que a palavra de Deus, ela é... O que ela é? Poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Meus irmãos, uma das maiores revelações que se tem sobre a palavra de Deus é a que encontramos em Mateus capítulo 8, verso 5 até o verso 13. Eu gostaria de ler com vocês este texto de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8. Eu quero ler este texto com vocês. Já estamos caminhando para o encerramento desse estudo nesta manhã, quando estamos falando sobre o poder da palavra de Deus. Mateus 8, verso 5 até o verso 13, assim nos diz. É muito sério isto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que pena, preste bem atenção. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Na minha vida e na sua vida, basta apenas uma palavra de Deus. Apenas uma ordem. Todas as coisas vão estar de acordo como tem que ser. E nesta manhã, que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, dá uma palavra para mim nesta manhã, a respeito da minha situação, a respeito da minha necessidade. Fala comigo. Deus vai falar à sua mente, ao seu coração. Não fique na expectativa de um tremor de terra. Deus fala no silêncio, lá quando você ir para a sua cama, ir para o seu quarto, fechar a sua porta e dizer, Senhor, fala comigo. Ele está te vendo.
Ele está te olhando. E Ele vai ao seu encontro, atingir a sua vida e tirar esse peso das suas costas. E Deus será glorificado. Deus, a sua palavra, ela é poderosa. Como é que a palavra de Deus vem para nós? Através do sopro de Deus. Deus vai soprar em você a palavra dele e vai te inspirar para entender o que ele quer que você faça. E se você entendeu isto, faça, não duvide, porque Deus honra a sua palavra para cumpri-la.